Vamos continuar. Estamos, estudando o livro dos Médiuns, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Aí eu estava aqui lembrando a eles, já vai agora, final de agosto, início de setembro, 1 ano que estamos estudando esse livro. E ele é fininho. Mas por quê? Porque temos sempre que estar nos remetendo ao livro dos médiuns, né? Para complementar. Por isso que ele é um roteiro, é um resumo do livro dos médiuns. E estamos nesse capítulo fundamental para nós, como seres humanos, porque todos precisamos, como foi o ponto do Evangelho, sermos figueiras que produzam, sermos árvores que produzam frutos doces, não é? Bons frutos. E para isso precisamos trabalhar o quê? A nossa moral, a evolução moral, a reforma íntima. E por isso mesmo que este capítulo, referente ao capítulo 20 do livro dos médiuns, já foram dois estudantes, hoje eu, e tem mais 2 estudantes só para esse capítulo. Mastigar ele bem, né? Porque ele é fundamental para todos nós e mais ainda para o médium. O médium que deseja ser uma boa figueira, uma produção mediúnica, que atenda a caridade sobre todas as formas, precisa estar atento, muito atento nesse capítulo 20 do livro dos médiuns. Coube a mim o trecho, continuando do Luciano, não foi? Não. Continuando a parte do Luciano. Não, foi o... Hã? Eu queria abrir o quarto capítulo. Ah, você que abriu, né? Isso. E ele começa com um questionamento de Allan Kardec. Questiona aos espíritos superiores, aqueles, em que instruíam Allan Kardec na confecção do livro dos médiuns e todos os demais. Qual a razão de serem permitidas pelos espíritos superiores as falhas que surgem na produção dos médiuns, de pessoas dotadas de grande potencial mediúnico? Por que os espíritos superiores permitem que aconteçam certas falhas, ou seja, mensagens truncadas, mensagens inverídicas, mensagens com erros de todo tipo, que podem haver desde ensino moral a um ensino histórico e depois ser verificado que não foi fidedigno, que não foi digno, de se manter aquela mensagem, de se guardar aquela mensagem. Por que será? Eles atuam até hoje dessa forma. Por que os espíritos superiores, que estão, os nossos mentores, que estão atentos a tudo que acontece numa reunião mediúnica, volta e meia, permite que isso aconteça? Não é? Por que será? Eles que estão vendo tudo, percebem o que está acontecendo, a aproximação de todos os espíritos que vêm se comunicar e mesmo assim ainda permitem. Eles permitem. A palavra certa é essa. Oxe! A setinha. A setinha para baixo. Não, foi 2. Foi 2? Resposta. Os espíritos de que falas, olha como eles respondem, Os espíritos de que falas procuram influenciá-las, mas quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para mau caminho, eles a deixam ir. Daí o servirem-se delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Ou seja, a culpa é do próprio médium, que não faz essa autovigilância,
não faz essa mudança íntima, essa transformação íntima e, né, insistem nos seus erros, insistem no seu egoísmo, insistem em serem orgulhosas, insistem na sua vaidade. Aí você insiste, o que você vai atrair por sintonia agindo dessa forma? Espíritos afins com os mesmos problemas. E volta e meia eles permitem que isso aconteça para você cair do cavalo. Para você ver, né? Ó, não sou infalível, tenho que melhorar, preciso melhorar. É por isso que, né, que isso acontece. E eles falam mesmo, deixa aí. Né? É igual uma criança, não mexe, meu filho. O filho vai lá e mexe. Não, levar o filho vai lá querer mexer. Aí você deixa, ele, né, vai lá no fogão, tem criança que tem mania toda hora botar a mão no fogão. Deixa um diazinho queimar as pontinhas do dedo, que ele nunca mais vai mexer. Não é verdade? A mesma coisa acontece, mas mesmo assim, às vezes ainda continua no erro, não é? Mesmo assim. E uma nota que Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns: quase sempre fazem surgir assim. Aí tinha uma. Eu falei uma outra questão, será? Não. Quando isso acontece, aí fala assim, eles não falam nada, não fazem nada, quando começa a aparecer problemas, comunicações com problemas duvidosas, e os espíritos superiores não fazem nada. Primeiro, serve de instrução para todos os outros. Tá atento. O que está acontecendo para o próprio médium e todos os outros? Tem algo que não está legal aí, não é? Então, o próprio corpo mediúnico precisa conversar, precisa alertar, né, esse médium que está vendo mensagens truncadas, que está vendo essa interferência negativa. Deixam de início a próprio encarnado resolver o problema que é com o encarnado, o médium, né, ao encarnado. Não havendo uma resolução desse problema, os próprios espíritos superiores vão permitir que crie-se situações para que esse problema venha à tona mais claramente. Vai acontecer isso, de criar situações em que isso vai ser visto mais claramente. É isso que ele fala aqui. Quase sempre, os espíritos superiores fazem surgir circunstâncias que lhes desvendam os defeitos e os afastam das pessoas sérias e bem-intencionadas, cuja boa-fé poderia ser ilaqueada, poderia ser manchada, né? Então, vão aparecer circunstâncias que vai mostrar que está havendo esse problema. Desde de uma própria mensagem psicografada que alguém vai analisar e deve ser analisado com critério, com racionalidade, até a própria comunicação psicofônica, que o professor, né? Isso está estranho, não é? E cada vez mais eles deixam que isso apareça para que seja corrigido. Senão, vai acontecer as condições que o próprio médico que não se corrige, não aceita ser corrigido, não aceita qualquer tipo de crítica ou de observação, eles se afastam. Né? Esses médiuns que não aceitam as advertências, eles vão acabar se afastando. Isso tem muito a ver com o quê? Que vai ser tema mais adiante de estudo sobre a obsessão. Né? E isso acontece muito com quem? Com os médiuns fascinados. Os médiuns se deixam fascinar por certos espíritos e nessa fascinação ele acha que tudo que ele escreve, tudo que ele fala é toque de linha, é verdadeiro. Não aceita de jeito nenhum que aquilo contém erros. E geralmente esses médiuns acabam se afastando. Isso é um tema que está ligado a esse problema, que é para mais para frente
quando entrarmos no estudo das obsessões. Com esta nota, ele fecha um tópico e abre outro. Não há na Terra médium perfeito? Será? O que vocês acham? Existe um médium que a gente pode chamar, esse médium é perfeito? Ele perguntou. Allan Kardec está perguntando aos espíritos superiores. Nós, que já temos alguma experiência, a resposta é não. Não existe médium perfeito. E os espíritos respondem. Perfeito há, dize, portanto, bom médium, e já é muito. Pois que eles são raros. Olha só, não existe perfeito ainda e o bom é raro. Médium perfeito seria aquele com o qual os maus espíritos jamais ousassem, botei lá, grifei, ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor, é o que é o bom, né, vamos dizer assim, é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Então quer dizer que todos nós, que ainda estamos longe até de ser bom, ou não, né? Até de ser bom ainda estamos longe, seremos ainda muito enganados. E nesse caso, o que precisamos, moralmente falando, de quê? Cultivar no dia a dia humildade. E realmente, marquei bobeira, né? Deixei, permiti e dei passividade para que esse espírito trouxesse uma mensagem que tem erros, né? É a humildade. Não tem outro jeito. E com isso aprende, não é? Vamos ganhando experiência. Por isso que um médium que procura estar somente, né, simpático aos bons espíritos tem sido os menos enganados. E com certeza ainda seremos enganados, porque estamos longe dessa perfeição moral. E qual é a paixão moral, vamos dizer assim, que eles mais exploram? E que todos nós temos ainda, né? Orgulho. O médium orgulhoso, esse vai ser enganado frequentemente. O médium orgulhoso é o que mais é fascinado. O vaidoso também. Vaidoso, orgulhoso e vaidoso. O pai, né? O pai em orgulho tem a sua filha predileta, a vaidade. Então esses... e tem quem estraga, igual o pai estraga a filha, ou a mãe estraga a filha. Ai, que bonitinho, meu filhinho, né? Olha que desenho, um desenho horroroso. Olha que bonitinho que meu filho fez. E só fica desse jeito. Que coisa maravilhosa. Que mensagem bacana desse médium. Pronto, está estragando o bichinho, né? Está insuflando a vaidade, o orgulho. Que mensagem boa, continue assim, não é? Quando o professor falava isso, não dava uma raivinha, não dava. Vai dizer que não dava. Vocês nunca foram elogiados por um professor? Continue assim. Só isso, não é? E é só isso, né? Tem que ser só isso, continue assim, procure melhorar. Também é o que devemos dizer, porque realmente, gente, cai mesmo e cai de cara no chão de forma muito, às vezes, espetaculosa, como dizia Odorico Paraguaçu. É muito espetaculosa. E quem, né, já frequenta alguma casa espírita por algum tempo, vocês podem, se tem boa memória, enumerar muitas quedas espetaculosas, infelizmente, não é? Lembramos, né? Outra questão fundamental formulada por Kardec. Uma vez que a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, por que não nos chega pura? Foi Luciano. Nós somos como um vidro, né? Um vidro
que ainda não é daquele jeitinho ali, bem limpinho, transparente. Somos vidros foscos, um mais fosco que o outro uma cor, às vezes, mais densa que os outros. E vai passar a luz com os matizes daquela cor, ou com os defeitos daquele vidro, distorcendo a imagem, ou distorcendo a luz. Por isso que ele fala ali, uma vez que a palavra, o pensamento, a mensagem dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrarem preenchidas, esse fato não constitui um obstáculo à propagação da verdade. Fecha isso aqui, vamos todo mundo embora, porque não vai chegar puro. Então por que a gente continua? Porque é esperado, né? É esperado que na nossa condição atual, a nossa evolução moral, intelectual, no momento, ainda é esperado esse problema. Mas, se a gente largar de mão, não vai chegar algum dia num ponto ideal. Não é verdade? A primeira crítica, professor, que letra horrorosa, hein? Você largar a escola, não é? Você não vai mais estudar porque levou uma crítica, sua letra é horrorosa e não vou conseguir fazer letra bonita como não faço até hoje, né? Então, mas por isso eu vou parar de estudar, vou parar de escrever? Não, não é? Não tem lógica. Vamos procurar sempre melhorar. Resposta dos espíritos superiores: não, porque a luz sempre chega ao que a deseja receber. Todos, oi? Segundo o médico Gilberto Rissato, ele disse que esse ano ainda há de haver uma tsunami. Vai, minha filha, Mangaratiba de semana aqui, tão fraquinho. Se esse tsunami que vier, não passa dali daquela gargala ali, no máximo vai acontecer, o Rafael do Saco sempre acontece quando chuva forte e lua cheia, alaga tudo, né? Não esquenta a cabeça com isso não, minha filha. Antes de desencarnar, a gente se encontra depois. Você sabe nadar? Eu sei nadar. Então a gente se encontra depois. Corre para a serra do piloto, bichinho. Os espíritos que considerais, olha como ele fala, né? O espírito superior falando, nós consideramos como personificações do bem, quer dizer que para eles ainda nem são. Mas o que para nós, o que nós consideramos que também ainda estão evoluindo, né? Não atendem de boa vontade ao apelo dos que trazem o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Quem quer receber, insistindo, vai receber. A luz ali que diga é a orientação, o esclarecimento, o conhecimento. Insistindo, procurando, vamos conseguir, não é? Imagina as dificuldades de Allan Kardec, né, para fazer toda essa obra, todo esse trabalho. Num tempo que não se nem permitia liberdade de lidar com esses assuntos em grande parte do planeta na época. Por isso que chegou na França. A França era o centro intelectual e a liberdade, né, na época, para isso existia. Houve uma tentativa de toleira ali na época era o Napoleão III. Isso. E Napoleão III, né, naquela coisa de catolicismo, tentou, mas já era muito liberal a França dessa época. Então foi por isso que o berço foi lá. E os espíritos, né, vão sempre se afastar, os bons espíritos, daqueles médiuns que estão com o coração, ele fala ali, né, manchado pela cupidez, falta de caridade, pelo orgulho. Esses realmente
não vão receber boas mensagens, boas instruções. Não é? Porque é difícil. E ele também, mais adiante, ele pergunta: algumas vezes os bons espíritos não se servem de médiuns muito imperfeitos? Se houver necessidade, até sim, não é? Havendo necessidade, é o que aconteceu nessa época. Eles mesmos falam em outras partes, porque a gente estuda, lê tudo, né? E todo o capítulo e ainda assiste outras palestras. E a gente às vezes tem que tomar cuidado para não entrar no tema do próximo, que ainda é sobre isso, né? E tem que tomar cuidado com isso. Então eu não posso falar muito, né? Para não atrapalhar e entrar no tema do próximo. Apesar de que, minha filha? O povo aqui, às vezes está tudo assim, meio assim, em alfa. Você fala na semana que vem, é bom, porque vai relembrar, não é? E às vezes fica dúvidas e as pessoas não perguntam. E quando o outro fala de novo, agora eu percebi. Porque realmente às vezes fica meio complicado para a gente entender isso. De que método Allan Kardec se utilizou para encontrar essa luz? Ou seja, o método foi o controle universal dos ensinos dos espíritos. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, toda vez que eu me deparava com isso, eu ficava: meu Deus, o que é isso? Como é isso? Como é isso? Não é, você consegue entender? Controle universal dos ensinos dos espíritos. Não fica algo assim, para quem ainda não estudou mais profundo, algo parece vago, não é? Os espíritos vinham, vamos agora aqui, vamos escolher, essa é boa, essa não é, essa presta, essa não presta. Não, um trabalho árduo e longo de Allan Kardec, de recolher as mensagens. Ele formulava o tema, a pergunta, e esse controle era assim. E era mandado para vários centros, casas, né, espíritas, ou ainda não com esse nome, mas de estudos espíritas, onde haviam médiuns. Ele fazia a pergunta. Cada casa, cada médium recebia a mensagem e respondia. Recolhia-se tudo isso. Não tinha zap, né, meu filho? Não tinha e-mail. Recolhia-se tudo isso e ele lia cada um, comparava e via tudo que estava de acordo, coincidindo, reafirmando aquelas informações. Aí sim ele publicava. Está díspare. Vamos fazer de novo a pergunta, vamos reformular. Quem estuda, quem lê o Livro dos Espíritos sabe disso. A técnica de Kardec, né? A metodologia dele, de fazer a mesma pergunta de formas diferentes. Ou num assunto mais lá na frente, ele volta com a pergunta ou com um tema que já foi perguntado lá atrás. Não é? E às vezes os espíritos respondem: nós já não lhe dissemos que é assim, assim, assim. Várias vezes você encontra isso no Livro dos Espíritos e até no Livro dos Médiuns. Porque ele tinha que fazer assim, né? Precisava ser assim, para que houvesse esse controle das mensagens verdadeira, falsa. Por isso que ele até hoje, né, nos é recomendado o critério, né, o raciocínio. Por isso a doutrina racional, que nós sempre falamos, né, a doutrina espírita é racional, o examinar. Hoje em dia não temos isso revivido, renascido. Não se faz mais dessa forma. Nós temos muitas mensagens, muitas opiniões de encarnados, de médios e de encarnados e de desencarnados, que por enquanto, com o nosso critério, com raciocínio, podemos aceitar ou negar, porque não é feito esse critério aí do controle universal dos ensinos dos espíritos. Nós reconhecemos muita coisa devido a conhecermos a conduta moral daquele médium. Chico Xavier, não é? Divaldo Franco. Esses são médiuns que trazem mensagens, ensinamentos
que nós confiamos, né? Não sem ler, analisar, para adotar, né? Mas não tem esse critério aí. Entendeu? Deu para entender? Como era feito, né? E que por algum tempo foi feito e depois ficou sem, por exemplo, não chega a conhecimento novos. Para chegar, precisa se readotar isso aí de novo. Vamos formular as perguntas para várias casas espíritas no mundo todo. Quem é que quer ter esse trabalho? Recolhê-las, compará-las, estudá-las, para aí sim poder ser publicado. Existe um centro espírita lá em Santa Cruz, o CELC, né, Musicalidade, em que tem um movimento no 27º com Criança em Ação. Todo ano as crianças se reúnem do 27º, né, e faz aquele encontro, e eles lancham, e vê uma historinha edificante, aquela coisa do dia. E aí, o CELC, né, que é encarregado mediúnico do 27º, da região do caso Santa Cruz, Itaguaí, né? Ele manda para cada casa espírita do 27º, para a reunião mediúnica, para eles trabalharem na reunião mediúnica, o Criança em Ação. Então, todas as mensagens que saem naquele dia, na reunião mediúnica do Criança em Ação, eles fazem, todas as casas fazem a reunião só para ver a parte, né, espiritual do Criança em Ação. Aí todas as informações, aí levam para lá e eles vão analisar todas aquelas informações, né? Claro que não é assim, faz assim, faz assado para as crianças, não. É baseado num todo de procedimento, de moral, né? Do que vai ser mais trabalhado. Mais trabalhado, né? O assunto é prioridade, né? Aí eles levam, as casas espíritas levam para lá, pegam do centro e o centro faz esse controle de e é isso que se precisa, né? Isso, é isso que se precisa mesmo. Controle universal. Acho que tem mais um, né? Recomendação geral dos espíritos superiores para um bom médium, né? Chegar-se a ser um bom médium. E para receber novas mensagens, novos ensinamentos, expurguem-se, ou seja, libertem-se, livrem-se, pois os que desejam esclarecer-se de toda a vaidade humana e humilhem a sua inteligência ante o infinito poder do Criador. Esta é a melhor prova que poderão dar da sinceridade do desejo que os anima, sem esquecer que os espíritos superiores nos leem como se fosse um texto. Olha para nós e já sabe a condição atual que estamos de evolução, já vê qual a falha, o defeito, a deficiência moral que ainda trazemos, qual a pior. Então não tem como fingir, se esconder. O André Luiz usa a palavra auscultar, ou um espírito desencarnado ou o próprio encarnado. Nessa ausculta, ele consegue perceber os pensamentos nossos, pensamentos e sentimentos ocultos, não é? E muitos veem no próprio perispírito as manchas que trazemos, aquelas que precisamos expurgar. Eu posso tirar uma dúvida? Sim. Não tem nem muito a ver com essa sua palestra, mas esse exemplo está me fazendo te fazer essa pergunta. Foi dito algumas semanas atrás que o médium recebe, né, de lá para cá, por meios de luzes. Um outro espírito fica segurando uma tela e ele vê através de luzes. Uma dúvida que eu tenho, não seria através do próprio espírito? Porque se o médium for cego de nascença, ele não tem como saber. Sim, direto Justamente. no cérebro, vamos dizer assim. Porque é a mesma coisa. Se o cara está em coma, o cérebro dele está funcionando. Está recebendo oxigênio e batimento cardíaco. Ele consegue transmitir uma mensagem? Não. Então, essa dúvida que eu tenho, ele recebe através de luzes ou ele recebe pelo espírito? Porque se ele for cego, ele não tem como saber o espírito. A via de pensamento
né? Espírito. Eu sou o Espírito. Sim. Você me mostra. Me aproximei Deus de você. Vamos mandar uma mensagem, não é? Transmito meu pensamento para minha cabeça. para você, que vai pelo seu perispírito. Independente de cor. Isso, independente de cor. Não tem A tempo. cor é simbólica. Do perispírito para o seu cérebro, né? O perispírito tem um cérebro próprio, né? Que é o molde do nosso. E dali para o nosso cérebro, podemos dizer assim. A entrada para a glândula pineal, né? Mas você é um espírito que recebe. É o a alma. espírito que recebe. Espírito, alma, tudo bem. A Não tem nada a ver com o cérebro. através do perispírito entra e você vai expressar como? Através do seu aparelho, do seu instrumento, que é o seu cérebro. Essa dúvida ficou em A relação sua mão, né, do cérebro pode ir para a mão, pode ir para a fala, ou descrever o que você está vendo, não é? Então, é a melhor forma que é um mecanismo altamente complexo, né? Altamente complexo a comunicação mediúnica, a comunicação de desencarnados com os encarnados, que oferecem, como eles mesmos falam, vários problemas, inclusive esse da sintonia, que o espírito, como ele falou, eles têm repugnância, o espírito superior, de usar um médium que não tem um mínimo, né, de moralidade. Porque ele não fala ali, mas agora nós sabemos, nós emitimos, né, vibrações, ondas, e se aproximar de alguém que está cheirando, não é? Não fica difícil? Alguém que não gosta de tomar banho, está sujinho, já fica difícil para nós, um mau hálito, não é? Agora pense no espírito superior, que percebe não só isso, mas muito além disso, e para passar uma mensagem através de tantos problemas, de tantos obstáculos. Para eles é difícil, mas me causa. A palavra que pode ser usada é essa, né? Que muitas das vezes o nosso vocabulário não consegue exprimir por inteiro todo um pensamento dos espíritos, ou mesmo de nós. Às vezes a gente fica sem palavras, eu não consigo explicar bem o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo. E os espíritos vão na comunicação da mesma forma. Tem esse problema. Perguntas?